Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela distinção. Antes da gente entrar no mérito, só para nivelar, para que talvez nem todo mundo nos conheça, me chamo Jorge Nascimento, presidente executivo da Eletros. E aqui, só para nivelar quem nós somos, a Eletros é a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, como o próprio nome está dizendo, fomos criados em 1994, completamos agora 30 anos de fundação neste ano. Temos 35 empresas associadas no Brasil todo. Nós somos uma entidade nacional com empresas instaladas de norte a sul do país. Nossas empresas representam 3% do PIB da indústria brasileira. Nossa missão é colaborar, contribuir com o fortalecimento da indústria nacional. Representamos aí 97% dos produtos que os brasileiros consomem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos são ofertados e entregues pelas empresas associadas Eletros. E nós geramos aí, isso daí reflete 100 milhões. Esse ano nós tivemos um crescimento, devemos entregar 120 milhões de produtos em todos os lares brasileiros, representando aí 200 mil postos de trabalho. Pode seguir, por favor. Aí são as nossas empresas associadas, são as maiores e mais importantes empresas nacionais e multinacionais instaladas no Brasil, que representam a força do setor eletroeletrônico e eletrodoméstico brasileiro, que é autossuficiente. O Brasil praticamente não importa muitos dos seus produtos devido à indústria nacional estabelecida no Brasil, muito forte de eletroeletrônico e eletrodoméstico. Pode seguir, por favor. Nós representamos 5 segmentos setoriais. Linha de ar-condicionado, com 15 empresas. Linha branca, que também contempla o ar-condicionado, mas nós separamos por toda uma política industrial específica e pela grandeza hoje do setor de ar-condicionado no Brasil. O Brasil é o segundo maior polo fabricante de ar-condicionado do mundo. Ele só perde para a China. E ele só existe esse polo, todo ele é na Zona Franca de Manaus, na cidade de Manaus, devido ao escopo de atrativo de investimento, de bons negócios para a Zona Franca de Manaus. A linha marrom, temos ali a parte de áudio e vídeo também, toda a produção de televisor é feita na Zona Franca de Manaus, linha de portáteis com 13 empresas e linha de tecnologia da informação compõe, os bens de informática, compõem aqui os segmentos industriais nacionais da Eletros. Pode seguir, por favor. E especificamente para a Zona Franca de Manaus, senador Eduardo Braga, nós temos aqui a linha de ar-condicionado. Hoje são 17 fabricantes de ar-condicionado, ali tem 15, mas a atualização é 17, com a possibilidade de chegar a mais 5 fabricantes até o ano que vem, ratificando o Brasil como o segundo maior centro produtor de ar-condicionado e todo ele na Zona Franca de Manaus, né? Nós temos aqui uma cadeia de componentes de 100 empresas, todas elas instaladas na Zona Franca de Manaus. O ar-condicionado hoje ele representa 8% do faturamento do polo industrial de Manaus, somente a produção de ar-condicionado, com geração de 15 mil empregos, e isso só é possível esse colchão de atrativo, de bons negócios, de porto seguro para o investidor, que a Zona Franca consegue competir com o chinês na produção de ar-condicionado devido a essa estrutura que foi estabelecida na Zona Franca de Manaus. Nós não temos similares nacionais, não tem concorrência fora do Amazonas, no Brasil, né, no restante do Brasil, para a produção de ar-condicionado. Linha branca, toda a produção de micro-ondas é feita na Zona Franca de Manaus, toda a produção de lavadora de louça do Brasil é feita na Zona Franca de Manaus. A linha marrom, todos os televisores fabricados no Brasil são fabricados na Zona Franca de Manaus. Ali há um crescimento, uma recuperação do setor de áudio, que sofre muito ataque do produto importado, e nós estamos conseguindo construir um novo ambiente para a produção de áudio que está crescendo muito no Brasil, e também ele com uma forte atenção ali na Zona Franca de Manaus. Linha de portáteis, temos as partes de uso pessoal, secador de cabelo e chapinha de cabelo, e na área de bem de informática hoje cerca de 45% dos bens de informática fabricados no Brasil são fabricados na Zona Franca de Manaus. 45%. Tá? A gente está falando de tablet, celular, computador, notebook, né? Relógios inteligentes, fones de ouvido inteligentes, todos eles são representados também pela Eletros no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Pode seguir, por favor.
Aqui é um mapa que a gente sempre coloca, pode seguir, por favor, sobre como nós estamos no Brasil. Há uma particularidade muito grande em relação à Zona Franca de Manaus. A Eletros está instalada no Brasil com as suas associadas em 51 indústrias, em 28 municípios, de norte a sul. Estamos na casa de todos os brasileiros, porque todo mundo tem na sua casa um eletrodoméstico e ele com certeza foi fabricado por um associado Eletros, seja ele na Zona Franca de Manaus ou nos outros estados, 9 estados do país. E temos um compromisso real com a preservação ambiental. Estudos já foi até dito nessa audiência pública, estudos pelo senador Eduardo Braga, estudos da Universidade Federal do Amazonas, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, atestam que 80% da economia do Amazonas é baseado no polo industrial de Manaus. E que essa base econômica, essa matriz econômica faz com que a população não tenha que ir até a floresta para poder ter a sua subsistência. Então ela é responsável pela preservação ambiental como um efeito colateral que lá em 67 não se imaginava, mas que hoje é o grande patrimônio, o grande legado do modelo Zona Franca de Manaus. Se nós temos dentro da Zona Franca de Manaus o setor eletrônico responsável por cerca de 40% do faturamento do polo industrial, por cerca de 40% da geração de emprego do polo industrial do setor eletrônico, nós temos o orgulho de dizer que o setor eletrônico tem compromisso real com a conservação da Zona Franca de Manaus. E não somente nós. A gente sabe também que toda a indústria que está instalada na Zona Franca de Manaus, ela tem esse compromisso. Mas aqui a gente faz o destaque para ratificar esse efeito colateral extremamente positivo que a Zona Franca de Manaus hoje tem para a preservação do maior patrimônio ambiental da humanidade, que é a Zona Franca de Manaus. Vou até retificar aqui com a fala do senador Eduardo Braga. Deixou de ser um efeito colateral para ser, de fato, um efeito extremamente positivo, real, que compõe o escopo da Zona Franca de Manaus. Pode seguir, por favor. E aqui, entrando no mérito da nossa discussão sobre a regulamentação da reforma tributária dentro do contexto da Zona Franca de Manaus. E aqui eu trago 5 pontos principais e inauguro ele com um ponto de atenção muito importante que diz respeito ao crédito presumido de IBS e CBS. O texto que veio da Câmara, ele traz 2 pontos de preocupação que já foi trazido pelos representantes de entidades que me antecederam, até do governo do Estado, dos consultores que me antecederam também. Que no que diz respeito aos 2/3 do valor calculado para aplicação, também dos percentuais que serão utilizados para o IBS. Nós entendemos, senador Eduardo Braga, que o pressuposto de manutenção da vantagem comparativa da Zona Franca de Manaus numa regulamentação de reforma tributária, ela não é alcançada quando se estabelece esses 2/3 e esses créditos e esses percentuais para alguns produtos. Nós entendemos que, até podemos concordar, que nada mais deve ser dado à Zona Franca de Manaus nessa regulamentação. Mas nós atuamos com muita força que também não pode ter nada a menos. Nós não podemos ter perda de vantagem comparativa, sob o risco de nós termos um esvaziamento da região no que diz respeito a investimentos e a empregos e uma afronta direta à Constituição que garante essa manutenção das vantagens comparativas. Então, é importante que a gente reveja no texto, que esta Casa, que o Senado Federal possa rever esse texto numa recomposição de manutenção das vantagens comparativas. Sobre esses percentuais, não ficou claro para nós qual foi o critério estabelecido, porque nós temos aqui empresas que hoje têm um crédito de 100% e que com esse texto cai para 55%. Fazendo com que o produto importado ele seja muito mais competitivo do que o produto fabricado no Brasil. E o investidor, naturalmente, ele vai olhar, vai fazer a opção de importar esse produto do que fabricar no Brasil. Há uma perda de competitividade para a Zona Franca de Manaus, mas há uma perda para a indústria nacional brasileira. Seja nas indústrias que estão em Manaus estabelecidas, que talvez tenham a opção de sair do Brasil
Porque nenhuma empresa sai de Manaus para ir para outro estado. Se estão no Brasil e estão em Manaus, é porque o único local do Brasil que tem condições de competir com o produto importado é a Zona Franca de Manaus. Ele pode muito bem se instalar na Argentina, ele pode muito bem se instalar no Uruguai, no Paraguai, ou esse investidor atender o mercado brasileiro da Índia, da China, do México, do Vietnã, que são as nossas grandes ameaças. Então, o que nós entendemos que deve ser ajustado nisso daqui é não olhando somente para Manaus, não olhando somente para o Amazonas, mas numa visão nacional. Nós temos cadeia de componentes estabelecidos em Manaus, mas nós compramos também muitos insumos de outros estados. Só a relação com o estado de São Paulo é da ordem de 11 bilhões de reais, segundo dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, nós precisamos estar atentos a essa revisão para que nós não tenhamos um prejuízo à indústria brasileira. E numa visão míope de algumas pessoas entendendo que é só um prejuízo para a Zona Franca de Manaus. Seguindo aí, qual é a nossa proposta, então, diante disso? É o próximo slide. A nossa proposta é seguir com o que temos hoje sem perdas, seguindo o que todo mundo está dizendo. Nada mais para a Zona Franca, mas também nada menos. É injusto com aqueles que acreditaram nas regras estabelecidas, que fizeram investimentos bilionários em dólar no polo industrial de Manaus, e é injusto principalmente com os 120 mil empregos de forma direta do polo industrial e os 500 mil de forma direta e indireta. É ingratidão e deslealdade no nosso entendimento, se houver qualquer tipo de dano, né? E o que a gente apresenta como proposta? Primeiro, a exclusão desses dois textos que prejudicam os negócios. Foi alguém que me antecedeu aqui, acho que foi o doutor Tomás Nogueira, que fez esse alerta, e também o presidente Marcos Bento da Blacico também trouxe esse ponto de atenção. E a questão desses percentuais estabelecidos. Os percentuais aplicados devem seguir, por exemplo, como proposta que nós trazemos, e já apresentamos às assessorias da bancada do Amazonas, o que a lei estadual hoje estabelece, tem como regra desde 2003. E aí eu faço um registro, é a Lei 2826, com todas as suas avaliações e modernizações, mas que foi estabelecida quando o senador Eduardo Braga era governador do Amazonas e com uma visão extremamente estratégica de longo prazo, entendendo qual é a necessidade de previsibilidade e segurança jurídica do investidor, estabeleceu as regras ali. E essas regras até hoje funcionam. E são essas regras que causam o equilíbrio de investimentos dentro da Zona Franca e fora da Zona Franca de Manaus. E essas regras, infelizmente, nesse texto, elas foram desconstruídas. Quando produtos que hoje já têm crédito de 100%, com essa redução, cai para 55%. Isso, no nosso entendimento, ele afugenta o investimento, ele cria um risco muito grande de desemprego e ele subverte o que temos como proposta de reforma tributária para a Zona Franca de Manaus, que é a manutenção dos seus incentivos, das suas vantagens comparativas. Então, o que a gente pede é que haja a utilização dos 100% de crédito, seguindo a legislação do Amazonas, do estado do Amazonas, que mantém 100% de crédito porque se tem hoje. Ou seja, 55% para bens de consumo final, 75% como já tem para bens de capital, 90,25% como já tem hoje para bens intermediários e 100% com que a legislação até hoje apresenta como adequado. Esse é o nosso entendimento, porque isso, na nossa visão, garantirá, senador Eduardo e demais colegas presentes aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, a previsão jurídica, a previsibilidade e segurança jurídica. Qualquer mexida nisso daí, até mesmo com uma condicionante prévia de avaliação, ela é danosa, ela afugenta, ela cria insegurança naquele que investe bilhões de reais e gera milhares de empregos. Isso é muito ruim para a indústria brasileira. Não é somente para a indústria manauara ou para a indústria amazonense. Que fique muito claro isso. Nenhuma empresa sairá de Manaus para se instalar em outro estado. Ela sairá de Manaus para se instalar em outro país. Nós estaremos, quiçá ela fosse para um outro estado, olhando numa visão de pacto federativo, menos mal. São empregos gerados dentro do próprio Brasil.
mas com essa realidade de fuga de investimento para outros países, qual é o ganho para a nação brasileira exportarmos negócios, exportarmos empregos e importarmos produtos que hoje nós fabricamos? Então, esse é o apelo que a Eletros traz, num ponto de reflexão, para que a gente tenha muita atenção na necessidade de manutenção das vantagens comparativas com o que se tem hoje, sem qualquer tipo de alteração, sob o risco de perdermos a Lei 2826 de 2003. 2826 e tem as suas atualizações, né? Mas ela é a base matriz que foi criada em 2003, ainda no governo do atual senador Eduardo Braga. Então, os outros pontos, já indo para o final, pode passar, por favor, ele traz 3 pontos de atenção, que é o prazo de compensação de créditos. Nós trouxemos na audiência pública que o Senado promoveu também ainda no grupo de trabalho, a proposta que é trazida que o direito de utilização de créditos ele seja de 180 dias. Nós entendemos que isso é extremamente, é muito pouco. A gente entende que deva seguir o que acontece com todas as utilizações de créditos ou de utilização de benefícios no país no horizonte de 5 anos, mas 180 dias, infelizmente, nós entendemos isso como muito pouco. Isso deve trazer algum tipo de dor de cabeça, principalmente no início, quando essa nova lógica de reforma tributária, ela será implementada. Então, a gente entende que não deve ser 180 dias, deve ser um prazo maior, onde sugerimos 5 anos. As compras governamentais é um ponto de atenção, porque a grande vantagem da Zona Franca de Manaus com a regulamentação da reforma tributária é a utilização do crédito presumido. Os negócios na Zona Franca de Manaus se tornam viáveis principalmente pelo crédito presumido. Nós temos outros atrativos. Quando a gente não garante a visibilidade e a utilização do crédito presumido para os negócios da Zona Franca, nós corremos o risco de termos algum tipo de desconforto. E é por isso que a gente pede, tanto para compras governamentais quanto para o split payment, que fique muito claro, tanto na legislação quanto no sistema que for utilizado, a visibilidade e manutenção do crédito presumido. Sem isso daí, a gente tem um risco muito grande de não ter a vantagem comparativa garantida por conta dessa ausência e não clareza da utilização do crédito presumido. Senador Eduardo Braga, todos que estão nos assistindo, demais senadoras, senadores, era isso que a Eletros tinha para trazer. Senador, muito obrigado. Eu gostaria até o Tomás Nogueira trouxe uma proposta, trouxe uns cálculos, eu acho que era importante, se for possível, compartilhar isso conosco, da gente entender, até mesmo o senhor explicar em detalhes esses pontos, muito alinhado com o que a gente entende como necessário. É importante que a gente traga também essa manutenção da equalização dos 100% de crédito para todos os produtos, como é hoje, nada mais, mas também nada menos, né? E a gente entende que, feitos esses ajustes, a Zona Franca de Manaus, a indústria brasileira, ela se fortalece nessa regulamentação. Todo o trabalho idealizado e construído pelo Bernardo Api e toda a sua equipe, ela consegue ter êxito e efetividade, no nosso entendimento, quando esses pontos forem equalizados de toda forma. Então, senador Eduardo Braga, muito obrigado pela atenção. A Eletros agradece o convite e a gente tem muita confiança na bancada do Amazonas e no Congresso Nacional para que a gente possa fortalecer a indústria nacional. Muito obrigado.